Fala, nação rubro-negra! Hoje vamos falar sobre um tema bastante polêmico e que tem chamado a atenção de todos os amantes do futebol nos últimos dias: os casos de corrupção envolvendo apostas no Campeonato Brasileiro. A Operação Penalidade Máxima, que ganhou repercussão esta semana após reportagem do Jornal Nacional, investigou um esquema gigantesco de envolvimento de apostas em jogos do Brasileirão, mais precisamente em atitudes de jogadores que podem até ter influenciado resultados de jogos. Infelizmente, esta prática ilegal tem se tornado cada vez mais comum no futebol brasileiro, colocando em xeque a integridade do esporte e gerando muita preocupação entre jogadores, técnicos, dirigentes e torcedores. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes desses casos, discutir como eles têm afetado o nosso futebol. Além disso, vamos falar sobre uma suspeita em relação aos torcedores do Flamengo e seus jogadores, como isso pode estar afetando o desempenho em campo. Atualmente, na segunda fase, a operação já conta com 35 nomes, entre investigados e citados. A investigação do Ministério Público de Goiás revela informações cruciais para desmontar o grupo criminoso. Alguns jogadores famosos que recebem altos salários estão sendo investigados na operação, como é o caso do atleta Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, que inclusive chegou a ser ameaçado pelos apostadores por não cumprir com o combinado entre ele e o grupo criminoso, na partida entre Santos e Avaí no Brasileirão do ano passado. Após ameaças, Bauerman aceitou ser expulso em outra partida do Brasileirão, dessa vez contra o Botafogo, mas acabou conseguindo o feito apenas após o apito final, o que irritou ainda mais os apostadores, que cobraram um prejuízo de R$800 mil ao atleta. Após grande repercussão do caso na mídia, algumas falhas duvidosas do goleiro Santos em jogos deste ano com a camisa do Flamengo ganharam repercussão entre os torcedores na internet. Segundo análises feitas pelos torcedores, Santos pode ter tido culpa no gol de Gabriel Menino no jogo contra o Palmeiras, na derrota para o Alcas e também na partida contra o Atlético Paranaense, em que Vitor Roque marcou. E olha só, na derrota para o Maringá, o próprio Davi Luiz também falhou junto com Santos. Será que isso significa que Santos também está envolvido nos casos de apostas do Campeonato Brasileiro? Vale lembrar que nenhum jogador do Flamengo foi citado na operação. Portanto, os casos citados pelos internautas não passam apenas de especulações. Vamos continuar acompanhando e ver o desenrolar dessas investigações. As falhas de Santos têm gerado bastante discussão e revolta entre a torcida do Flamengo, que tem se manifestado bastante nas redes sociais. Alguns torcedores fizeram até um compilado de lances em que Santos falhou durante os jogos e estão pedindo por mudanças na equipe. Apesar das brincadeiras da torcida, esse assunto deve ser levado muito a sério, pois compromete a integridade do esporte. Vamos torcer para que nenhum jogador do Mengão esteja envolvido nessa confusão. E você, acha que tem algum jogador do Flamengo envolvido nisso tudo? Deixe sua opinião nos comentários.